Muito boa tarde, pessoal. Hoje, dia 7 de março, e a gente está retomando os trabalhos aqui em 2013, na nossa série de diálogos, hoje nesse momento, falando um pouco mais sobre educação livre. E é um prazer estar com vocês aqui. Como vocês podem ver, as nossas séries agora ganharam um número contínuo, né? Esse é o episódio número 80, que a gente está estreando hoje, considerando a soma de todos os diálogos que a gente fez no ano passado, e isso tem uma razão grande da gente dar uma serializada aqui, é que muitos dos nossos diálogos são difíceis da gente encaixotar ou classificá-los como educação, ou como desenvolvimento humano, ou como outros temas, porque eles têm sido bastante diversos e eles têm sido bastante abrangentes. Então a gente definiu que nós vamos rodar séries de diálogos todas seriadas, obviamente guardando um pouco o espaço dos temas que a gente se propôs. Então, por exemplo, hoje, que é quinta-feira, 5 da tarde, a gente está sempre falando de educação livre, mas isso vai compor uma série de diálogos que a gente já está fazendo e as pessoas vão poder, cada uma, montar o seu playlist favorito com os entrevistados que vocês gostarem, com os temas também que tiverem por aqui. E nada melhor da gente começar o ano com a Ana Tomás, que tá aqui comigo, do meu lado. Tudo bom? Tudo ótimo. Seja bem-vinda de novo. Né? Prazer. Nós estávamos recapitulando que você veio aqui, o nosso primeiro papo foi em outubro do ano passado. Outubro. Tem muita coisa que aconteceu de lá para cá, né? Anos de vida, de outubro até março. Olha, muito legal. A Ana é um exemplo típico do que eu acabei de dizer aqui. Quer dizer, na nossa conversa, não dá para a gente falar só de classificar a nossa conversa só como uma conversa de educação livre, porque a abrangência é muito grande. Então, o que eu espero mesmo é que as pessoas desfrutem disso, né? Ana, assim, foi um desafio enorme fazer os diálogos do ano passado sobre esse tema de educação e um aprendizado absurdamente grande, né? E eu tive refletindo muito no final do ano sobre, o que rolou aqui e discutindo com a Iracema, que está com a gente aqui embaixo também, que é a nossa diretora de todos os conteúdos que a gente gera. Eu acabei chegando a algumas conclusões. Eu queria começar o nosso papo talvez com esse cenário, né? E que eu vou fazer aqui, eu vou fazer meio improvisado, mas eu vou tentar ser até didático no que eu vou dizer. Eu pensei numa forma gráfica da gente de expressar o que eu concluí do ano passado, dos diálogos, né? E eu vou tentar trazer esse gráfico para cá. Não sei se ele vai ficar... Eu fiz e refiz isso várias vezes, né? Para tentar ser um mínimo entendido, né? Eu vejo que a nossa vida é uma coisa engraçada, porque quando a gente nasce... Então, se eu considerar esse momento aqui um momento de nascimento, a gente tem um leque de possibilidades na vida assim, que é enorme. Na verdade, a gente tem todas as possibilidades tão presentes, não é, na nossa vida. Mas é lógico que você nasce com algumas coisas, algumas habilidades, um DNA, um histórico, sei lá o que você nasce, que está embutido em você, e que é lógico que existe uma área que eu não sei qual é, e é difícil as pessoas saberem logo que nascem, que é uma área de conforto, que é uma área onde provavelmente você vai se desenvolver mais, ou você vai ser mais feliz se desenvolvendo nessa área de conforto, tá certo? E que é difícil da gente saber quando o indivíduo nasce, quase impossível de saber, até ele começar a se expressar, pensar, sentir, né? Agora, o que acontece na nossa vida é uma coisa engraçadíssima, porque à medida que a gente vai evoluindo no tempo, esse leque que é enorme, parece que ele se fecha. E aqui eu vou tentar ser didático no meu desenho. E ele se fecha e se estreita de um jeito absurdo. E é pior que isso, porque o cara que tem essa área de conforto aqui na sua essência, ele vai vivendo algumas experiências que não são experiências muito variadas e que levam esse indivíduo a esse estreitamento. E é engraçado, porque olha o leque inicial de experiência que ele poderia ter, que está aqui no gráfico, ó, e olha o que ele realmente tem de experiência, muito pequena. Só que você chega a uma fase da vida, mais maduro talvez,
mais autônomo, talvez, mais chateado com o que você já viveu, talvez, mais esperançoso com o que vem pela frente, talvez, e que, por alguma razão, você faz esse leque abrir de novo. E algumas pessoas realmente fazem com que a vida comece a ficar muito mais ampla. E é lógico que no fim da vida, se a gente botar a morte aqui, né, você acaba, não sei se na mesma proporção do que você nasceu, mas você acaba tendo um leque de alternativas também muito grande. E o engraçado é que quando esse momento aqui ruptivo acontece, na maioria das vezes, na minha opinião, o cara se permite a viver intensamente outras experiências para ele chegar, de repente, numa área aqui, que é a área onde ele se sente confortável, que muito provavelmente tem uma relação enorme com aquela origem, né? Tá bom, isso é a vida. E a vida é engraçada, né? A vida está exatamente aqui no meio, né? Vida é isso aqui, né? Vida é isso aqui. Bom, como é que a gente traz isso para a nossa conversa, tá certo? Eu não tenho a menor dúvida que grande parte das restrições e do afunilamento que a gente vive nessa primeira metade, ela tem muito a ver com questões sociais, com questões culturais, mas tem muito a ver com questões educacionais. E tem muito a ver com questões educacionais e formais. Porque, de fato, se você analisar o modelo educacional do jeito que a gente sabe como ele é, que a maioria de nós viveu, ele é um modelo super restritivo, muito pouco aberto, leva todo mundo para o mesmo lugar. Isso eu nem falei aqui, mas o gráfico também mostra, porque o mesmo cara que nasceu nessa época que tem esse tipo de origem, também é levado com muito pouca variação para o mesmo lugar, tá certo? Então, todo mundo vai para o mesmo lugar, tá certo? E depois, se o cara tem um pouco de coragem, talvez vivência, talvez oportunidade, daí ele vai abrir a vida dele e vai viver translocadamente, depois uma segunda metade, translocadamente, porque ele vai querer viver experiências das mais diversas, vai querer experimentar tudo que ele não experimentou na primeira metade. A sociedade fez isso com a gente, né? O que é triste, na minha opinião, porque se libertar desse negócio talvez seja muito difícil, porque os modelos estão todos arraigados a isso aqui. E quando eu fiz esses 9 primeiros episódios, nem sei quantos, agregados a uns outros que a gente vem fazendo sobre outros temas, né, que tangenciam isso aqui, eu falei, puxa, mas esse é um cenário horrível, é um cenário assustador. Aí eu penso nas minhas filhas, penso na minha filha, puxa, como eu gostaria de antecipar esse momento para ela, né? Ela não precisava ficar se afunilando tanto aqui. Essa foi a leitura que eu fiz dos episódios passados. E eu queria te ouvir sobre isso. Eu adoro a maneira que você organiza as coisas. Lindo. Então, vamos lá, começar. Eu acho que todo mundo nasce, como você disse, né? Com vários atravessamentos já dentro daquela pessoa, mas ela se faz no encontro. Ninguém se faz separado da vida, né? Então, a gente não vê isso, quem tem muitos irmãos, mesmo pai, mesma mãe, mesma criação, e fala, não podia ser mais diferente do que meu irmão, né? Porque o encontro daquele pai, daquela mãe, aquele modo de vida com uma criança foi um, com a outra criança é outro. Então, isso nos faz acreditar no que, voltando ao nosso querido Maturana, que nós somos criadores de realidade, nós somos vítimas de uma realidade. E aí você coloca que é triste essa realidade. Na verdade, é muito alegre se dar conta de que a gente está fazendo isso. Dar-se conta é o grande passo, né? A gente tem a realidade que a gente merece, né? É verdade. A gente precisa... Conforme a gente... Ao mesmo tempo que ela aprisiona, ela vai nos pressionando para a gente dar conta de alguma coisa e fazer essa virada. Então, vamos lá. Eu não sou vítima dessa... a gente nasceu num momento histórico X, né? Num estado familiar ali e tal. Então, aquilo eu posso falar sobre como um ponto de partida, né? Mas o que acontece com a minha presença ali é criação. Eu sou responsável por aquilo. Eu não sou culpada, não estou nem sabendo, eu sou inconsciente quando eu sou bebê, mas eu já sou responsável
porque a minha força encontrando aquilo é que vai gerando quem sou eu. Então, de uma certa maneira, eu vou me apresentando a mim mesma conforme a vida vai acontecendo. Acontece que a realidade ela não existe, ela insiste, né? Ela não vive por conta própria, a gente que alimenta. De uma certa maneira, é nossa responsabilidade fazer essa mudança. Claro que quando já tem uma pressão social grande, já tem um monte de gente alimentando esse tipo de realidade, quando a gente começa a falar, não, peraí, mas essa não é a minha realidade, eu quero fazer outra coisa, a gente vai, como é que você falou, ter um maluquete, vai fazendo umas coisas Você loucas, se permite, né? A fazer, você transloca. Então não vai falar assim, você está louco, né? Não, não estou louco, para mim é muito lúcida essa realidade, né? Claro. Então, eu acho mesmo que a gente é capaz de nem precisar passar por tudo isso, nem a criança é capaz de, ela tem uma outra realidade, ela pode viver por algum motivo, ela pode passar tudo isso, mas a gente já sabe que, então é singular, né, a realidade de cada um, mas a gente já pode falar assim, que crianças com a potência que tem, com a genética que tem, com as necessidades que tem, encontrando esta maneira que a sociedade está operando, que reflete nas escolas, na maneira social de existir, este encontro está dando errado, esse encontro está dando isso que você falou. Né? Mas é esse encontro que está dando isso. O problema não está nem na criança e nem no sistema. Tá no conjunto. Está no conjunto da história. Então, por isso que é maravilhoso dar-se conta. Quando a gente dá conta, já está meio caminho andado. Você fala, bom, aonde então eu preciso desinvestir, porque eu não sou uma vítima disso, né? Claro. O que eu tenho que desinvestir para sair desse funil? E não, porque a gente sabe que a gente cresce na aliança, né? Se juntarmos várias pessoas pensando na mesma coisa, a gente vai ganhar força. Mas a gente cresce mesmo no antagonismo. Na diversidade. Se eu antagonizo isso, eu começo a fazer isso crescer. Agora, a gente é antagonizado por isso. Então, receba esse antagonismo, né? Então, por exemplo, a minha entrega, né, nesse momento de vida é criar uma outra cultura em mim, né? Então, esta cultura vigente que estamos alimentando me antagoniza. Ao invés de antagonizar de volta, provar que o que eu estou fazendo é mais interessante, ao invés disso, eu simplesmente assimilo esse antagonismo, trabalho em mim aquilo que, de uma certa maneira, eu vou entender que sou eu que estou gerando aquilo, né? Trabalho esse antagonismo em mim, desinvisto, ignoro, porque nesse desinvestimento a coisa morre sozinha. Claro. É a história do ateu que só fala de Deus e Deus fica muito presente na vida do ateu, né? Então eu não deixo essa cultura presente na minha vida e vou então ganhando e criando e construindo outra. A diferença é que às vezes a gente não quer isso, porque esse afunilamento você fala um certo conforto ali, dá uma certa segurança, ela dá um lugar de irresponsabilidade. Eu não preciso ser responsável por nada. É verdade. Então a gente fala assim, só estou seguindo ordens, né? É assim que é, a vida é assim mesmo. E quando você sai desse lugar, você fala, não, eu sou responsável, eu faço isso porque eu estou criando essa realidade. Então, você perde, ninguém está fazendo isso de bobeira, ninguém tá entrando nesse funil de inocente ou de ingênuo, então porque não tem outra saída. Está entrando porque é confortável, porque você conquista alguma coisa ali, claro, fantasiosa, mas você conquista alguma coisa que a natureza nunca vai te dar, garantia. A natureza nunca vai te falar, vai nessa direção que é garantia de que não sei o quê, nunca. Né? A não ser garantia de que você está ligado ao que você pode, garantia de que está ligado à sua potência, né? Mas essa sociedade fala assim, esse modo de pensar, não, faz isso que você vai ter garantia, tem emprego fixo que você vai ter garantia. Então, mas né? a maioria das pessoas está aí, né? O cara é seduzido por essa... É seduzido, mas ele não está aí de gaiato, não. Ele está aí porque ele está construindo isso. Claro. Ele está aí porque ele está investindo inconscientemente, né? Mas não existe. Como é que a gente vai... Não existe na natureza... Então, olha que interessante. Justo esse processo que traz isso, por que a gente faz isso, né? Porque o nosso processo, que é patriarcal, que é o do poder, trabalha muito na ameaça. Né? Da ameaça mais amorosa à ameaça mais agressiva. E a vida trabalha no desafio, não trabalha na ameaça. Então, quando a gente
está na ameaça, a gente já é um perdedor. Porque se você... Imagina que você vai... Eu venho para cá para conversar com você e me sinto ameaçada. Quando acaba isso aqui, se saiu tudo bem, eu vou falar, ai, meu Deus, nunca mais eu vou. Me dá uma dor de barriga, me deu uma sensação péssima, é muita exposição, não vou mais. Perdi, né? Se eu sair daqui e não deu nada certo, eu falo, bom, nunca mais eu vou. Você vê que não, né? Porque eu estava na ameaça. Claro. Se eu venho para o desafio, eu saio daqui, deu tudo certo, eu falo, ai, que legal, a gente conseguiu conversar, comunicar e tal. Se deu tudo errado, eu falo, eu quero ir de novo, eu quero mais uma chance. Claro. Né? Eu sempre vou querer mais ir de novo. Quer dizer, você já está ganhando no desafio. E a natureza é no desafio. Então, eu preciso aprender a transmutar, sair da ameaça e entrar no desafio. Sentir ameaça na vida, me dá conta. Na natureza tem ameaça? A gente aprende com a natureza, né? Claro. Que a gente é natureza. A natureza tem ameaça? Não, não tem. Então, é um super desafio. E a natureza está me oferecendo o quê aqui? Desafio. E eu estou vendo como o quê? Como ameaça. Então, eu preciso transmutar e sair da ameaça e entrar no desafio. Entendi. E faz sentido? Acho que faz. Outra... A gente assim, foi um final de ano, começo de ano muito rico, né? Porque pelo fato da gente não estar fazendo ação, né? O mundo não acabou. Isso foi já uma boa vantagem. E o fato da gente não estar fazendo as séries dá tempo da gente refletir. Eu revi uma série de episódios e separei alguns casos aqui que eu achei que são interessantes. Um deles veio do Edilberto que teve aqui. Teve aqui. Outro dia ele postou, seu amigo, ele postou aqui. Ele veio aqui, acho que por sua causa, inclusive, né? Por sua indicação. Né? Ele postou esses dias no Facebook algo que eu queria ler rápido. Eu queria te ouvir sobre isso. Ele chamou de 3 cenas num dia só, né? 11 da manhã, estou no carro esperando, na casa ao lado, escuto um menino de 7 anos chorar intensamente. Daqui a pouco o pai grita: "O que é isso, João? Tá chorando por quê?" O João responde de sinceridade absoluta: "Eu não quero ir para a escola. Eu odeio a escola." Aí o pai retruca: "Ô filho, você adora a escola." O João: "Não, tenho raiva da escola. Aliás, eu tenho raiva da escola, é chata pra caramba e não se aprende nada." O menino disse, né? O pai disse com voz de mando, aí vem o comando, né? "Para com isso, você vai tomar banho e vamos para a escola agora." Daí o João sai chorando. Aí esse foi o primeiro episódio que o Edilberto contou. 12h30, ele chega em casa, uma amiga está visitando o filho, uma amiga está lá de visita com o filho. Menina inteligente, 9 anos, ela me chama e me comenta: "Você ia gostar de ouvir o que meu filho falou sobre a escola para mim." Aí ele falou: "Fala." "Falou que nem você. Eu odeio a escola. Lá não se aprende nada, se perde tempo. Eu só vou porque me obrigam e pelo recreio. Eu aprendo mais em casa brincando." Ok, isso foi meio-dia. 10 horas da noite ele volta para casa, tem um filho de 13 anos, vira para ele e fala: "Pai, preciso falar com você. Sinceramente, eu não aguento mais a escola." 3 crianças distintas. Né? Descontando o recreio e os amigos, aquilo ali é uma prisão para mim. Tenho raiva infinita de tudo aquilo. Daí ele comenta, né? Ele diz: "Estamos surdos, cegos e fechados ao clamor dessas crianças?" Pergunta, né? "Elas estão falando alto, elas precisam ser ouvidas com legitimidade e respeito. Terminei o dia quase chorando com meu filho. Sinto indignação." Várias coisas que você comentou, né? A questão do comando, a questão de uma certa prisão, esse afunilamento. Agora, essa vontade de não entrar nisso, né? É verdade, essa vontade de não entrar, porque o cara tá gritando, né? Ele não quer entrar, né? Ele não quer entrar. E a gente obriga, né? E a gente e com força e tal, mas eles acham eu não tenho pena de criança, não, acho que crianças bem espertas. Me lembrou a minha filha, 5 anos, vira para mim e fala assim: "Mãe, eu queria muito ir para a escola." Eu falei: "Por quê?" Porque eu queria ir para o recreio. Eu falei: mas para que você vai para a escola? Recreio, você pode estar o tempo inteiro aqui." "Não, porque tem férias na escola e eu adoro férias." Então ela quer uma escola para ter recreio e férias. Ter férias oficialmente. E daí, o que eu tenho visto é uma coisa curiosa também. Eu tenho ouvido alguns programas com pessoas importantes, não quero ficar citando nomes aqui, mas tem pessoas importantes que falam no rádio toda semana sobre educação e tal. E as pessoas têm se prendido bastante de que a escola é muito importante para a socialização das crianças, né?
Então, é para a socialização do processo antissocial do nosso sistema. Porque, assim, socialização é o quê? A capacidade de aceitar plenamente a existência do outro, independente de você aceitar ou não, de você concordar ou não, você aceita a presença do outro incondicionalmente ao seu lado. Isso é socialização, uma pessoa social, porque aí a gente está falando de diversidade, a gente está falando que quem tem o direito de selecionar quem vai estar nessa vida, né? Então, eu aceito incondicionalmente alguém ao meu lado. Não preciso seguir o que ela faz, não preciso estar ao lado dela, mas eu aceito a presença dela, né? E aonde isso acontece na escola? A aceitação de alguém é condicionada. Você vai ser aceito se você é um bom aluno, você vai ser aceito se você fizer parte daquela turma, você vai ser aceito se você se der bem ali, ou você vai ser aceito pela turma dos bagunceiros se você for bagunceiro. É sempre condicionada. Então, é um processo antissocial. Essa, na verdade, a grande fragilidade da escola é que ela é um processo antissocial. Né? Então, se você vier falar, a escola é muito importante para treinar as pessoas para esse lugar social, antissocial, de não aceitação e de saber que você não vai ser aceito incondicionalmente, aí sim a escola é muito útil, né? Porque a escola ela é perfeita, ela não é um problema, porque ela é uma ferramenta de um sistema todo que a gente ajuda a sustentar. Claro. Não tem a mínima possibilidade de alguém tirar o filho da escola e falar assim, isso é só uma escolha, eu tiro meu filho da escola ou invento outra, ou vamos inventar outra escola. Você precisa mudar antes, a base, né? O que fomenta um processo desse, né? Por que a escola está a serviço de quê? Ela está a serviço de uma formatação. De que formatação é essa, né? E a escola livre e o pensamento potente que você colocou no seu gráfico é de não formatação. Se você olhar, eu vou voltar ao gráfico até, estou refletindo em cima dele, tá? Vou aprimorando isso aqui. Se você olhar o gráfico, essa área que está... Deixa eu botar para você ver também, Ana. Essa área que está aqui fora, né? Toda essa área pontilhada que está aqui fora, ela está fora da escola, porque a escola formata esse espectro, né? É o espectro mais... Vai todo mundo para esse espectro menor, né? E o cara que está fora desse espectro é ponto fora da curva. Ele é tratado como ponto fora da curva. Ou é o rebelde demais, ou é o super ativo, né? É o cara que não se comporta, é o cara que não presta atenção, é o cara que... E que não vai ser aceito. E que não vai ser aceito. Vai ser sempre combatido. Então, que social é esse, né? Vai ser sempre combatido. E na hora que ele vai para a vida real tem um espectro muito maior, né? Muito maior. Claro. E aí, outra coisa que a gente ouve muito colada nisso que você falou é o problema social e também de falar assim, você não pode criar um mundo de fantasia para uma criança, ela já tem que saber desde o começo qual que é a realidade da vida, né? A vida é assim, como se esta sociedade que a gente vive, esse sistema, essa cultura, simplesmente é assim, pronto, e sempre existiu assim. Se você vai olhar, você volta nem muito, volta 20 anos atrás, volta 10 anos atrás, volta 1 ano atrás, você vai ver uma transformação numa mudança que alguém teve, ou que uma sociedade, ou que um grupo teve, em relação aos encontros, né? Mudou a maneira dela pensar, sentir, agir, se emocionar diante de alguma coisa, a cultura entrou em processo de transformação. A cultura está atrelada à nossa ação, a cultura não está separada da gente, né? Então, não é assim. Virar para uma criança e falar a vida é assim, não, a vida não é assim. A vida está para ser feita. Agora, deixa eu trazer um contraponto para você. A escola, de alguma forma, ela cria um ambiente, eu poderia dizer que numa redoma, uma certa redoma, né, que bloqueia, talvez protege ou bloqueia algumas das coisas que no mundo real não acontecem, que no mundo real acontecem, dentro da escola não acontece. E em alguns momentos eu acho que isso é muito ruim, em alguns momentos eu paro para pensar e ver se talvez isso seja muito bom. Eu vou pegar um caso para te dizer. Essa semana eu moro numa rua aqui na Vila Madalena, perto da Praça das Corujas aqui, que é uma rua super calma, extremamente calma, nunca tiveram grandes problemas lá. Mas na semana passada houve um assalto numa casa, uma pessoa enfim, essa casa foi assaltada. E a minha filha ficou sabendo, minha filha de 9 anos ficou sabendo, né? E eu, a priori, achei que ela realmente tinha que ficar sabendo, porque, afinal, é a realidade do lugar que a gente vive. E ela tem 9 anos, de alguma forma,
sabe o que é um assalto, sabe qual é o perigo que isso traz, e incômodo e tal. Mas, ao mesmo tempo, ela ficou, por exemplo, essa noite, acordou assustada no meio da noite, quis vir dormir comigo na minha cama e tal. Até onde a escola cria uma redoma para criar um espaço de conforto para a criança poder se desenvolver, até onde a vida real abala isso, e o que é bom e o que é ruim. Como é que você enxerga Então, eu acho que, de novo, voltar na ameaça e no desafio, né? Sempre que tem ameaça, a gente não vai se desenvolver bem. A gente se bloqueia, né? A gente se bloqueia, vão criar vários distúrbios físicos, emocionais, psíquicos, exatamente. e a gente não vai se resolver bem, né? Só para abrir um parênteses, por exemplo, a alfabetização é uma coisa muito fácil, muito acessível para qualquer criança que esteja em contato com isso. Ela aprende a ler e escrever, como ela aprende a usar as palavras para expressão própria, né? E o maior nível de dificuldade numa escola é a alfabetização das crianças. As que se alfabetizam bem, quando vão ler em alto, publicamente, pode passar por um momento difícil, né? Então, o que acontece? É porque ela aprende na ameaça. Então, o que poderia ser lisinho, o que poderia ser algo que simplesmente ela está se expressando, ela adquiriu alguma coisa naturalmente, porque tem contato com aquilo e porque tem condições daquilo, com a ameaça, a coisa vai ficando atrapalhada, vai ficando difícil de lidar. Então, a mesma coisa acontece. Quando a gente está vivendo numa ameaça, a gente vai ter dificuldade de lidar com aquilo. Quando a gente transforma aquilo para um desafio, a gente vai ter uma facilidade. Para ela foi uma ameaça. Para ela e para qualquer um que vai pensar nesse modo de agir que a gente tem. Como é que a gente transmutaria isso para um desafio? Primeiro, entrar em contato com a emoção que sente, né? Porque é a emoção que determina a nossa ação. Então, numa situação dessa, né? Aconteceu isso. Esse foi o acontecimento. Sentiu o quê? Sentir medo. Por quê? Está se sentindo ameaçada, né? Como é que seria se desafiar? A proteção. Como é que seria um desafio? E o que é proteção? Às vezes a gente sabe que quanto mais fechado, não é que é fácil, mas mais provocador é para alguém ir lá e tentar entrar, né? A gente vai criar, não tenho ideia como vai ser, mas a gente vai criar baseado na emoção dela e não baseado no caso como se fosse uma coisa universal, claro, né? Então, entrar em contato com a emoção, eu acho que é o primeiro passo. O que você está sentindo? Essa emoção está atrelada a quê? Né? E como é que é estar nesse mundo, como... É engraçado, eu vou muito ao campo agora, eu estou em mudança, né, de São Paulo, então eu estou no campo. E de repente tem um barulho de um bichinho andando em cima do telhado. Né? E eu me vejo com medo, como se fosse um ladrão, que eu sei que não é, um bichinho, só que eu sei lá o que esse bicho esse barulho te remete a essa ameaça. Então, mas já não é uma ameaça, porque eu sei que não é alguém, mas eu também tenho medo desse bicho, né? E aí eu tenho que sair da ameaça e entrar no desafio. O que eu estou querendo dizer é que a gente acha que é tudo universal, né? Porque daqui a pouco a minha filha, outro dia a gente também viu um sapinho ali e teve uma das pessoas ali, que foi um adulto, que eu não vou dizer quem é para não ficar constrangido, ficou paralisado com o sapinho. E ela vai lá e fala assim, olha esse sapinho, por que era uma ameaça para ele e para ela não era, né? Para ela era um convite. Porque as coisas não são determinadas universalmente. Então, para deixar claro, qual é a emoção? Qual é a emoção que está pautando aquilo? Entrar em contato com aquela emoção, fazer com que aquela emoção entre em processo de ação, entre em processo de não estagnação, ela não me paralisa, ela me faz agir, ela me faz ficar mais atenta, ela me faz entender exatamente o que protege e o que desprotege. Essa ação vai me colocar em situação de igual para o desafio. Né? Eu vou deixar de ser vítima dessa ameaça e vou entrar como uma desafiadora desse acontecimento. Dá para entender? Tá. O processo é na gente, né? Eu realmente acho que um dos problemas da nossa, que eu já digo que eu já não estou mais nem aí para a escola, né? O problema agora é a moda de vida. O que é essa vida, né? E um dos temas é esse, né? Porque onde a emoção ficou, que é justo a criadora de ação, ela ficou estagnada em algum lugar. Ela não desenvolveu a altura do nosso intelectual. Então vem alguém e fala assim, nossa, eu estou com uma sensação muito clara, sei lá, você recebe uma proposta, estou com uma sensação muito clara da minha resposta, eu já sei,
o que eu quero. Aí eu mando para a mente, para a razão. Aí você vai pensar, né? Será? Aí você começa a criar... Custo-benefício, né? E aí eu me enrolo, onde eu não tinha que... Você cria uma série de bloqueios, né? Uma série de bloqueios, de senões que não faz sentido, claro. né? Por quê? Porque a gente desqualificou a emoção. Você não dá um valor para o instinto, para a intuição, que vai incluir a razão. Quando eu falo corpo, inclui a cabeça, né? Não é daqui para baixo. Claro. Então, a gente desinvestiu o corpo, desinvestiu a emoção e agora fica nesse lugar de vítima de uma ameaça, né? Claro. Você estava comentando aqui embaixo, agora há pouco, você falou que está mais no campo agora. Você podia explicar para todo mundo o que você está fazendo no campo? Porque eu acho que essa história, ela diz bastante coisa sobre... Porque quando a gente decidiu que a gente ia realmente criar uma outra cultura na nossa casa, porque aí eu fui estudar como é que se cria uma cultura, né? Se cria uma cultura você mudando a sua relação, a sua emoção e a sua maneira de agir diante dos fatos. Quando você fala a gente decidiu, você está falando de você, eu, do meu Fábio, seu marido, Fábio, e as crianças. E as meninas foram as grandes inspiradoras, e o Guto, que foi o grande provocador de tudo isso, né? Então, quando a gente começou a se dispor a isso, você começa a aquecer o seu corpo para isso. Você começa a aquecer suas emoções, você começa a se dar conta de que você sente que o seu mestre está lá dentro, né? E ele está muito atrelado às emoções. Então, a gente deixou isso ser aquecido, parou de racionalizar como é que a gente vai fazer, vamos planejar nada, vamos sentir, vamos voltar a ser, né? E nesse processo ficou muito claro que a gente teria que sair de São Paulo. Mesmo morando na casa que a gente sempre sonhou morar, a gente tem um galpão em casa, a gente tem um teatro dentro de casa, que é para um ator como meu marido, que inclusive está com uma peça em cartaz lá, é um privilégio, as meninas vão ao teatro no quintal de casa, né? Claro. É o sonho realizado, mas ficou muito claro que a gente precisa entrar, a gente está muito em contato com a natureza está ensinando demais, não de uma maneira romântica, idealizadora, mas de uma maneira assim, real mesmo. Por exemplo, essa história da ameaça do desafio veio desse encontro com a terra, né? Aqui em São Paulo, choveu, inundou tudo. A gente estava no campo nessa hora, e aí eu vou contar o que a gente está fazendo lá. A gente tem uma terra, um morro, e a gente resolveu que a gente vai fazer uma construção com as nossas próprias mãos. Vocês vão construir a casa de vocês. O projeto com as meninas é uma autoconstrução. Aí a gente começou a entender que a autoconstrução é sempre de si mesmo, né? Claro. E a gente vai encontrar, junto com uma arquiteta maravilhosa, a Samantha, ela está ajudando a gente a entender o que é uma construção natural. Então, juntamos uma equipe, né? E a gente vai lá para fazer uma autoconstrução. No meio dessa autoconstrução, a mesma chuva que deu aqui, deu lá. Só que lá não foi uma ameaça, lá foi um desafio, porque a gente teve que se organizar, né, para ficar embaixo daquela chuva. A gente conseguiu cobrir o que a gente estava fazendo de barro, ficou ali, choveu, daqui a pouco a terra absorveu tudo, a gente tira a lona que estava protegendo a gente e segue trabalhando. Aí eu ligo para cá, o que estava acontecendo aqui? Um caos. Estavam desempilhando os carros. Bom, então o que a gente está fazendo lá? A gente chegou nessa terra e foi sentir, né? Parece super hippie, eu sei, mas a gente tenta não ser. Foi assim, e aí? Onde a gente vai construir? Onde vai ser essa casa? Até que a gente pensou, que casa? A gente primeiro tem que construir um lugar para as crianças, né? E algo que tem uma escala com as crianças. Então, a gente começou a fazer um yurt, que é uma construção baseada na Mongólia. É uma estrutura de madeira, que geralmente eles cobrem com lona, e a gente está cobrindo com terra. Aí cava buraco, né? Eu e as meninas. A gente cava buraco, a gente descobre o que é argila, a gente descobre o que é terra para plantar. E ali entra, né? Alguém fala assim, as suas filhas estão aprendendo o quê? Eu falei, a química, matemática, cálculo, biologia, né? Estão aprendendo tudo isso, porque elas já dão aula de como levantar uma parede de barro, né? Mas o mais interessante é que esse processo de pôr a mão no barro, de subir essa parede, libera em nós uma percepção da gente mesmo sem igual, assim. É como se eu estivesse realmente frequentando uma aula de alguma coisa bem provocadora, sabe? Mas quebra algumas regras sociais, assim, que isso gera pressão em vocês? Vocês já aprenderam a
Em que sentido? Não sei. Eu acho que se você contar essa história para 10 pessoas, 9 vão te achar malucas. Talvez, não sei se do teu convívio ou fora do teu convívio ou na sociedade, se você for na padaria e contar isso para as pessoas que estão lá, de 10, 9 vão te achar você completamente sabe que todo mundo maluca. acha lindo? Eu acho que eles são educados. Viu? Pode ser. Não gera nenhuma pressão, porque é o seguinte, lembra que a gente começou falando sobre criação de realidade, Claro. né? Então, a gente cria a realidade. Então, olha o que acontece. Toda vez que eu ouço alguma coisa que me antagoniza, eu não vou antagonizar de volta, porque eu sei que eu vou alimentar, né? Claro. Então, por exemplo, vem alguém e critica, fala, você está louca? Né? Você está louca? O que você está fazendo na sua vida? Você podia estar aí fazendo uma coisa mais, não sei, mais importante para a sociedade, você está ali fazendo uma coisa importante para a sua família, né? Quando eu ouço alguma crítica, eu não devolvo e nem ignoro, porque se eu ouvir, eu mereci, né? Eu assumo a responsabilidade, eu falo, e aí, Ana, que loucura você está fazendo? Só que a loucura que ele está citando não é a mesma que me surge. Quando eu falo, e aí, Ana, que loucura você está fazendo, me emerge várias loucuras. Claro. Então, ele me ajudou, eu mesma, a revelar o que é do meu campo, porque eu não tô respondendo à loucura que ele está citando, né? Mas eu tenho as minhas, senão não chegaria isso a mim. Aí, quando vem, aquilo me dá uma certa organização. Eu falei, putz, tem uma loucura aí mesmo, né? Então, vamos fazer, que talvez vai ressoar como mais loucura ainda para os outros, Isso né? é bem maturana, né? É bem maturana. Então, vamos reorganizar. Você sabe, né? Que eu sou meio casada com maturana. Ele não sabe disso. Você fala. Então, tá, vamos reorganizar, vamos repensar, vamos mudar esse rumo aí dessa loucura. Quando eu faço isso e eu ajo sobre isso, nunca mais me chega aquele comentário. Pode até ser que eles comentem entre eles, mas não me chega mais, porque eu não ressoo mais aquilo. Né? Pode chegar outra coisa. Geralmente tem chegado assim, que coragem, né? Que bacana. Porque você sabe o quê? Tem muita gente querendo e precisando mudar. É verdade. Mas de outubro que a gente veio aqui, eu recebo quase diariamente um e-mail com alguma pedindo, convidando para um encontro. Fui participar de congressos por conta da nossa conversa. As pessoas estão muito afins. Você sente que tem eco para esse tipo de mudança? Mas muito, assim. Eu fico muito impressionada como as pessoas, assim, e de todo tipo. Não é gente que está querendo tirar filho da escola, não. Porque já entendeu que não é essa história, sabe? A gente falando assim, como é que eu penso diferente, né? Como é que eu saio desse lugar que você colocou no gráfico, que eu me dei conta que eu afunilei. É incrível a ressonância de necessidade de mudança. Então, a gente tá ganhando. O time... Eu acho que tem um movimento... Tem. Acho não, sinto claramente que tem. O que acontece é que a gente desinvestiu demais na nossa principal ferramenta, que é o corpo. Claro. Lembra que corpo é da cabeça para baixo, né? Inclui a cabeça. A gente desinvestiu muito nisso. Então, a gente não tem a ferramenta de confiar em alguma percepção, em alguma intuição, em alguma criação de pensamento, em algum insight. Se a gente manda só para a razão não sabe o que fazer. Ela vai fazer baseado no que ela já conhece. Custo-benefício, isso risco, isso não, então, faz mais ou menos, né? E não, tem coisa que não dá para fazer mais ou menos, não dá para abrir concessão. Então, eu faço o seguinte, eu sinto, acredito e falo para a razão, resolve, já tá decidido, né? Que é um caminho oposto, né? Que é exatamente o caminho oposto que normalmente as pessoas têm, né? Só porque desinvestiu o corpo. Porque a criança que ainda não está com o corpo desinvestido, ela tá você bem, vê, né? Tá super bem, né? Ela vai lá e fala. Por isso que eu não tenho pena de criança, porque ela fala. Não tenho pena do adulto que convive com ela, né? É verdade. Eu acabei de voltar da conferência do TED esse ano. Foi muito boa, mais uma vez. Mas talvez se eu pudesse destacar uma coisa muito importante que aconteceu, que saltou aos meus olhos, foi a indicação. O TED tem um prêmio, chama TED Prize, todo ano ele tem esse prêmio, eles vêm aperfeiçoando essa premiação. E esse ano foi um prêmio de $1 milhão
que foi dado a esse fulano aqui. Ele chama Sugata Mitra. Ele é um indiano, é um cara ligado à tecnologia, educação, e ele ganhou o TED Prize por um trabalho que ele vem fazendo, e eu queria relatar e queria te ouvir sobre isso, né? Ele tem um TED Talk da semana, né? Da semana passada, que ele fez, foi muito bom. Não, assisti o anterior, o primeiro, né? Então, ele tem 2. Ele tem 3 TED Talks, o terceiro foi da semana passada, também muito bom, ele falando um pouco do projeto, que ele chama de criar uma escola na nuvem. E o projeto é basicamente o resultado da experiência dele de 15 anos trabalhando com crianças, da seguinte forma: tinha um escritório na Índia, e esse escritório ficava do lado de uma favela, ele trabalha com tecnologia, e um dia ele resolveu colocar, ele abriu um buraco na parede do escritório dele e resolveu botar um computador virado para a favela, né? E ele chegou lá e deu acesso às crianças a esse computador, simplesmente dizendo: ó, isso aqui está aqui e that's it. E deixou esse negócio lá e começou a observar as crianças, né? E as crianças iam lá, começavam a trocar informações uma com as outras, crianças que nunca tiveram acesso absolutamente, nem sequer inglês falavam, né? Tá certo? E o que ele começou a constatar é que através dessas interações e dessa experimentação totalmente desassistida, as crianças começaram a aprender coisas, né? Passantes que tinham mais graduação ou que mais conhecimento ensinavam, depois isso repassava, e ele viu que se criou um desenvolvimento natural ali. Aí ele projetou essa experiência num lugar onde não tinham passantes, tá certo? Então ele foi para mais longe, criou lá de novo um buraco numa parede, enfiou o computador e falou: mexam. Ele voltava 2 meses depois e ele viu uma evolução incrível nas crianças de uma certa idade, se eu não me engano, entre 8, entre 6 e crianças adolescentes já. E ele começou a desenvolver isso, vendo que assim, bastava você botar um certo estímulo e soltar o povo, que eles aprendiam coisas incríveis, você nem tinha noção de como eles aprenderam, e na verdade ele se concentrou em promover essas experiências ao invés de tentar entender a experiência, tá certo? E assistir à medida que ele sentia que as crianças tinham fome de evoluir, de aprender. E ele criou um modelo, que é exatamente o modelo que foi premiado, de criar esses centros experimentais, onde você simplesmente aglutina crianças de várias idades distintas, trabalha uma pergunta, uma questão, e deixa as crianças responderem essa questão com acesso ilimitado ao mundo através de um computador, com a internet, e o cara poder... E ele foi premiado exatamente para levar esse projeto à frente. Ele descobriu que crianças em mundo que não fala inglês, como na Índia, por exemplo, o inglês seria essencial, e as crianças começaram a ver que o inglês era essencial, começaram a aprender inglês por conta própria. Aí ele viu que ele poderia facilitar o aprendizado de inglês se ele trouxesse através do computador uma pessoa que fala inglês. E aí ele convocou avós inglesas, pessoas que estão aposentadas, para dar essa assistência às crianças e incentivá-las, né? E o projeto é um grande sucesso. Não tem nenhuma citação de nenhum grande educador, Piaget, e, enfim, não quero rotular ninguém aqui. Não tem muitas teorias por trás disso, tem uma experimentação absurda. O cara é um indiano, vem do terceiro mundo e deixou todo mundo de boca aberta, certo? Gente já tentando explicar o que ele estava fazendo, e ele uma forma muito livre e humilde, assim, disse: eu não preciso explicar nada, eu estou testando os resultados aqui, eu só quero ver isso acontecer, né? Ele ganhou o TED Prize esse ano, quer dizer, $1 milhão. $1 milhão para fazer com que isso vire global, né? E já soltou várias coisas, tem várias coisas na internet já de como a gente pode promover esse tipo de interação com as crianças no mundo de hoje, fora da escola e até dentro da escola, né? A proposta dele não é transformar, de repente, aquele espaço escolar num espaço totalmente aberto, onde eventualmente o educador só tenta estimular questões, né? Uhum. E questões assim, das mais abertas, como o mundo foi criado, ou como o mundo vai acabar, entendeu? Coisas desse tipo, que de repente não tem nem resposta, certo? Como é que você vê isso?
Primeiro eu vejo que tem um ambiente completamente desafiador, né? Porque se aquilo não interessa as crianças, elas não vão chegar perto. Não. Se aquilo é uma ameaça, elas vão chegar por conta da ameaça, que vai ser um prêmio, caso elas se deem bem, apesar de ser muito desgastante, né? Então, com certeza aquilo é um lugar desafiador. Então, imagina a mesma situação dentro de uma sala de aula, com alguém ameaçando de uma maneira talvez muito sutil, fala, meus amores, se vocês não aprenderem isso, vocês podem repetir de ano. Então, né? As provas são já uma ameaça formal. Ter ano é uma ameaça, repetir de ano é uma ameaça. E ali não tem nenhum. Então, uma criança sem ameaça, ou um adulto também, quando a gente vive sem ameaça, a gente produz de uma maneira, mas é indescritível. Então, primeiro eu acho que tem isso, é um processo muito, um convite desafiador para aquelas crianças, né? Depois, ele está provando ali o que uma criança pode. A gente não tem ideia do que pode um ser potente, que pode ser criança, bebê, adulto, a gente não tem ideia do que pode, não dá para limitar no nosso conhecimento. E ele está provando isso. Eu tive uma experiência esse domingo. A minha filha gosta muito de cozinhar. Apesar da pouca idade, ela tem bastante intimidade, porque meu marido é um chefe praticamente. Então, os dois juntos desbravam a cozinha, né? E ela me pedindo muito para ir para uma aula de culinária. Aí a minha amiga Fernanda ia dar uma aula num sítio dela, achei muito propício, né? Cheio de crianças, ela não ia sentir pressão. Vai ter uma aula de culinária, quer fazer quero, né? A gente chega lá e ela tem 8 colegas, eu inscrevi ela para a aula, né? 8 colegas adultas, mulheres, querendo aprender. Eu achei incrível como por ela não ter esse cotidiano dentro de uma classe onde crianças sempre da mesma idade, né, os meus colegas, ali ela estava na turma dela. Ambiente natural, né? Pessoas que querem aprender a cozinhar. Pronto, é isso que nos une aqui. Então, não tinha diferença ali para ela. Então, ela manejava com a maior tranquilidade, não se sentia intimidada pela idade, né? Até que chega uma hora, quem vai fazer a massa do pastel? Eu, né? E ela vai lá, faz com a maior destreza, todo mundo começa a olhar, e aí ela se sente capaz de ensinar. Claro. Né? Até que a professora fala, agora a gente vai fazer guacamole. Ela falou, o quê? Ninguém sabe fazer guacamole aqui? Porque ela já está em variações de guacamole. Ela falou, tá, mãe, eu vou brincar um pouco, quando chegar a próxima receita, você me chama, né? Ali eu vi, uma coisa que eu tenho visto no Guto também, porque dizem assim, mas e a adolescência que é tão difícil? Eu falei, mas eu não estou entendendo que adolescência é difícil. Porque eu não tive isso com o Guto, né, Eli? Porque a adolescência combinada com a ameaça, imagina, um momento assim de transformação grande, né? Aqueles hormônios todos, combinado com a ameaça, realmente deve dar um problema. Explosivo, ali, né? É explosivo. Um adolescente combinado com aceitação incondicional, né? Combinado com apoio, desafio, é maravilhoso. Realmente é encantador você ver aquele adolescente vivendo a própria vida, né? Então, eu acho que se a gente conseguisse, e não é para amanhã, não, dá para fazer isso agora, se a gente conseguisse dar conta quando é que a gente está... E aí, infelizmente, a escola ia dançar nessa história, mas eu não tenho nada contra a escola. Mas como ferramenta, não serviria esse sistema, né? Que a gente está falando de um sistema sem ameaça. A gente está falando de uma cultura de desafio. Claro. Porque a gente não vai deixar simplesmente as crianças ao Deus dará. A gente provoca elas no desafio, né? Agora, uma das grandes discussões que a gente teve ano passado foram os aspectos legais, que ainda são... Assim, é polêmico o que a gente discutiu aqui. Algumas pessoas acham que a legislação é totalmente a favor, outras se sentem bastante... Tem gente que está sendo processado pelo Estado por causa disso, né? Agora, uma coisa também apareceu, eu queria te ouvir sobre isso, que é um pouco o seguinte: o governo é o maior investidor na educação formal no país, by far. Assim, investe 4%, 5% do PIB. E se a gente somar, talvez, o que nós investimos de forma privada, vai para 9% do PIB, quase 10% do PIB, que é um dinheiro absurdo em processos educacionais, sejam eles livres ou formais, claro, independente disso.
Agora, a maioria do investimento do governo é feito numa educação bem tradicional, essa que a gente está tentando fugir dela. Tá certo? Você não acha que o governo poderia começar a apoiar então, famílias, apoiar... Claro, você não acha que seria obrigação do governo investir num diferente? Não seria? É muito bom, porque tem gente que fala assim, né? Tem gente, depois, né, que isso foi publicamente ali na televisão, essas ameaças e tal, criou um certo mal-estar. Mas tem gente que falava assim, mas eu queria saber se eu não posso restituir a minha parte do governo, porque eu quero assumir, né? Exatamente. Então, olha, a escola, ela está a serviço de formatar cidadãos para poder compor um tipo de plano. Então, hoje em dia, digamos que as nossas escolas formatam pessoas para o capitalismo, para o nosso processo industrializado. Então, você é formatado para isso. Agora, tem que ver se o governo tem interesse em não formatar. Porque eu também posso pensar assim, vamos escolher formatar as crianças, o cidadão, para outra coisa. E a gente não está falando nada disso, não é escolher o que vai formatar, é não formatar. A educação livre seria isso, né? Não, nem que seja, não, vamos formatar para que sejam pessoas conscientes do bem-estar. Não, está formatando. Né? E a gente precisa da diversidade. Então, a formatação é a monocultura. Né? Então, tem que ver se o governo estaria interessado. Agora, se um governo corajoso se interessar por isso, ele ia fazer uma economia e tanto. Seria uma grande bandeira, né? Eu acho que seria uma grande bandeira, uma bandeira super inteligente. Eu não estou dizendo aqui que todo o dinheiro da educação tinha que ir para desescolarização. Eu estou dizendo aqui que o governo deveria apoiar algumas iniciativas diferentes, como a tua. E usá-las, né? Exatamente, usá-las. Como é que a gente traz isso? Exatamente. Porque você não precisa necessariamente tirar as crianças de um ambiente. Não é dentro da casa necessariamente, é no mundo. Né? Eu não me incluo, né, nesse risco, por enquanto, pelo menos, porque meus filhos estão fora dessa faixa. Né? Então, outros já têm 19, as pequenas ainda não chegaram na idade obrigatória. Então, não é uma coisa que está... Né? Mas, se a gente conseguisse... gerar um tipo de convívio social, que a gente chamaria de escola não formatadora, seria maravilhoso. Mas aí o governo dança. Não vai ter, ninguém mais vai votar nesses políticos. Então, entendeu? mas aqui você já teria uma grande oportunidade se a gente tivesse governantes, eu tenho certeza que existem governantes muito inteligentes e muito bem intencionados, de pegar as oportunidades que já estão sendo desenvolvidas com muitas das pessoas que passaram por aqui, e ao invés de processar essas famílias... Claro, né, chamar para o time. Claro. Acolhê-las, né? No mínimo, deixá-las experimentar. Né? Claro. Eu acho que seria, no mínimo, inteligente. Né? Muito claro, inteligente. E eu acho até isso, chamar para um diálogo mesmo, né? Onde que a gente aproveitar pode... a experiência, né? Que ela é de graça para o governo, né? O governo totalmente de graça. Nossa, é lucro para eles, né? Seria incrível. Hoje a Iracema está aqui com a gente, viu? Hoje deixa eu botar ela aqui conosco. Ela está aqui embaixo, já está com a câmera dela. Tudo bem aí, Ira? Tudo jóia aqui. Deleitando com a conversa. A gente não está seguindo seu roteiro, você reparou, né? Mas tudo bem. A conversa está boa. Tá boa, né? A causa é nobre. Eu tenho uma pergunta para você. A gente viveu esse ano passado, estimulado aqui pela Ana e pelos outros convidados que estiveram aqui, numa reflexão grande. Nós temos filho em idade escolar, temos conversado bastante sobre isso. Queria a tua percepção sobre como é que você estava pensando antes da gente começar essa história e como é que você está pensando agora. Dá para você fazer um... Sacanagem, responde você primeiro. Não está no roteiro. Eu já respondi, eu botei meu gráfico aqui. É o seguinte, antes de você fazer qualquer coisa, você precisa ter consciência. É o que a gente tem discutido aqui em vários webcasts. Eu já tenho consciência dessa história aqui. Eu ainda não fiz nada, não tirei minha filha da escola. Calma. Mas eu já tenho consciência dessa história, do quanto é aniquilador o modelo que a gente tem hoje. Eu acho que ela tem uma riqueza. A gente trouxe experiências bem provocativas, instigantes, apaixonantes, inspiradoras.
Mas, por outro lado, eu acho que tem uma dificuldade de romper essa estrutura, como a Ana está falando, e dar alguns passos. Eu me sinto bem incomodada, eu acho que muito mais crítica. Eu fui numa reunião de escola semana passada, quase levantei no meio, assim, porque é difícil ali de encarar, mas eu sinto, assim, depurando um pouco isso, refletindo muito e tentando disso começar pequenas mudanças antes até da escola, mas na relação com meu filho, que tem 11 anos. Então, acho que tem um grande aprendizado aí de experiências diversas e de um olhar diferente, que eu acho que pode ser preparatório, eu não sei se eu vou dar espaço, mas muito inspirador para pensar num caminho diferente. Eu acho que esse é um primeiro passo. Então, eu trago aqui, então, uma pergunta para a Ana, baseada no nosso histórico, no seu e-mail, que, aliás, essa história toda dos webcasts sobre isso surgiu de um papo nosso de mesa aqui, né? Daí eu trago uma pergunta para você. O que pessoas como nós, Iracema e eu, que já tiveram... a ficha já caiu, entendeu? Já caiu, a ficha já caiu, criou um incômodo, agora de outro lado. O que a gente faz agora? Qual é o passo aqui? Falta coragem, você acha? Precisa tomar um chá de coragem? O trabalho é sobre a gente mesmo, né? Vai tirar sua filha da escola, vai fazer o quê com ela, sabe? O trabalho é sobre a gente mesmo. Eu faço assim, eu posso dizer como é que eu faço. Surgiu um incômodo, surgiu alguma coisa, eu entro em contato com o que eu estou sentindo, com aquela emoção. Daí eu avalio, aquela emoção, ela está ligada a quê? Ela está sendo sustentada pelo que eu quero viver, né? Que é a potência, que é estar colada à existência, ou aquela emoção está atrelada e está fabricada por um sistema que eu não acredito, por algo que eu não quero viver, por algo que eu não quero sustentar. Então, geralmente, se é uma emoção paralisadora, ela está atrelada ao sistema. E aí fica muito fácil, aí eu desato o nozinho e deixo embora essa emoção. Por exemplo, o medo, né? Então, lembrar disso, nosso sistema é ameaçador, a nossa potência é desafiadora. Não vai ficar sem nada, não vai ficar, ainda bem, porque a gente morre, né? Sem estímulo a gente morre, sem um encontro. Então, não espere que a vida vai ser tranquila. Ela vai sair da ameaça e vai ser desafiadora. E quando ela sai da ameaça, é incrível, é mágico, as decisões são mágicas. Então, precisa fazer um exercício de mudar a emoção. Geralmente é a emoção do medo, mas está em nós. O medo não está fora da gente, não tem alguém chegando para a gente falando assim, você tem que sentir medo disso, porque é a gente que fala assim, não, eu sinto medo disso por causa disso, né? Claro. Então, é uma questão muito particular, muito singular. E o que acontece, mas somos criadores de realidade, assim que eu mudo algo em mim, imediatamente o entorno de mim muda. Por isso que não é um trabalho contra ninguém. Claro. É um trabalho de construção de realidade. Né? Construção sua mesmo. E mudou algo interno, muda algo externo, mas imediatamente. É bem mágico. Então, não é uma decisão. Eu não tenho a decisão de não pôr as minhas filhas na escola. Eu não tenho essa decisão. Eu estou sempre no encontro com elas. E aí eu estou no encontro. Pode ser que, sei lá, se em algum momento a gente tenha até que mudar do país, caso o país se incomode com a nossa decisão, a gente está pronto para isso, né? Então, eu não estou me relacionando com uma formatação. Eu não quero ser da turma do unschooling, nem do homeschooling, eu não quero ser vegetariana, eu não quero ser hippie, eu não quero estar formatada, quero estar colada na minha vida, né? Claro. E quero elas coladas na delas, que é muito inspirador ver que, no caso, eu tenho duas pequenas, né? 2 anos de diferença elas têm, uma da outra, e são completamente singulares. Uma quer uma coisa, outra quer outra da vida, né? E eu também tenho que querer uma outra coisa. O exercício que eu faço diante delas é me trabalhar. E a minha educação agora com elas está sendo essa. Elas estão me vendo me trabalhar. Eu não estou à altura de criar ainda para elas uma condição direta de educá-las. Tem que ser indireto, sabe? Elas se educam via a minha experiência, né? Então, por exemplo, quando eu lembro de uma vez que eu me pegou de mau jeito ali, e a minha filha
né, num chilique, num enfrentamento, e aí eu fiquei nervosa também, né? Ela falou, mas mãe, por que você não mudou antes de falar comigo? Você sempre muda, né? Essa é a expectativa que ela tinha. Ela já saca que eu estou num processo de trabalhar. Ela falou, mãe, você não está se trabalhando, né? E assim ela está aprendendo, né? Claro. Igual ali, mexer com a terra. Ninguém foi lá e ensinou, olha, essa terra de argila e tal. Ela viu todo mundo aprendendo, né? E está sabendo. Então, o próximo passo é ter a coragem, que é a ação do coração, de trabalhar sobre si mesmo. De falar, e aí, que medo é esse, né? Nosso tempo foi embora já. Eu tenho eu tenho um monte de perguntas, né? Então, mas deixa eu fazer uma última para você. Em fevereiro, eu acho, até aqui, ó, dia 17/2, o Fantástico trouxe uma reportagem sobre o tema, deixou gente muito nervosa. Inclusive, a gente recebeu alguns e-mails aqui. Deixa eu ver se eu trago para cá. Então, foi um grande antagonismo, né? Foi. E qual é o problema? A gente antagonizar isso. Eu não luto pelos meus direitos. Eu faço por merecer. Sim. Aí, ó, pais brasileiros lutam pelo direito de educar os filhos longe da escola. Pois é, eu não lutaria pelo meu direito, sabe? É estranho isso, né? Eu tenho que fazer por merecer esse direito. Então, claro, né? Meu pai estava na Ilha Bela, me ligou. Assiste o Fantástico, que é um assunto sobre você. Aí ontem uma repórter me ligou querendo fazer uma reportagem sobre isso. Eu falei, olha, você está falando com a personagem errada, porque eu não estou nessa luta, eu não faço homeschooling. Já até falo que não faço unschooling, né? Eu estou pensando como criar uma outra cultura de vida e tal, estou repensando a vida. Te serve isso? Ela falou, não, eu estou com uma pauta sobre... Que pauta é essa? A pauta é de ficar alimentando as provocações, os antagonismos, né? Então... teve uma vez também que o deputado me mandou um e-mail e falou, olha, a gente está aqui vendo a lei, a gente queria sua participação. Eu falei, eu não vou criar uma lei para eu mesma seguir. Quero seguir uma lei, nem que seja criada por mim mesma, né? Eu confio na vida de uma outra maneira. Como assim? Senão a gente vai ficando naquele seu gráfico que vai sempre reduzindo, né? Então, ser responsável é realmente não antagonizar quando a paulada vem, sabe? É aproveitar. Então, por exemplo, quando veio isso, então, claro, eu assisti, achei fraquíssima a reportagem, né? É uma reportagem curta, inclusive, curta, né? Fraca. Para um tema... Nós estamos falando há 1 hora, nós vamos, assim, já não é? E falta... o cara vai ler em 3 minutos. Quando veio, eu assumi, eu falei, bom, Ana, e aí, como é que você está com a lei, né? E aí eu pensei que realmente, de repente, eu preciso estar preparada para sair do país, porque eu não vou ficar lutando, não é nem não vou ficar lutando, eu adoraria morar em outro país com as pequenas, então talvez seja uma oportunidade, né? Ou então talvez eu tenha que ser um pouco menos expositiva, que daqui a pouco elas vão estar na idade escolar, se eu não expor muito, e enfim... Você trouxe isso para a tua... Eu trouxe para um desafio de como é que eu vou lidar com isso, e não como uma ameaça que eu tenho que responder e o ataque é a melhor resposta, né? Porque aí eu fortaleço também o outro lado. Eu acho que se a gente desinvestir isso, eles desinvestem a gente também. A invisibilidade é a melhor coisa nesse caso, né? Então, eu não acho que é uma ação inteligente. Inteligente para o ser humano mas inteligente à altura da potência humana, essa de precisar lutar pelo direito de. Eu preciso merecer o direito de, né? E merecer é muito particular. Assim, eu preciso estar tranquila e na potência comigo mesma, não preciso ninguém me validando, né? Falar, olha, deixa eu ver se você está potente hoje, né? Então, agora, o paradoxo disso quanto mais autossuficiente, que é o que a gente está buscando, né? Quanto mais autônomo, mais eu me encontro, assim, mais eu preciso do outro, né? Mas é do outro verdadeiramente, não é uma coisa capenga que eu preciso do outro, não é pela falta, é pelo excesso, né? Está sobrando vitalidade, você quer o outro para poder fazer a coisa se movimentar. E não, vamos nos juntar, nós pobrezinhos estamos sendo ameaçados. Né? Não, a gente está com excesso, vamos nos juntar porque a gente sabe um caminho. Um caminho que a gente sabe, sabendo que a gente não sabe, né? Sabendo que ele vai ter que ser em criação. Né? Então, eu me junto com todo mundo para a gente fortalecer o que a gente está fazendo.
Eu não me junto com ninguém para lutar contra o governo, porque eu acho que é um gasto de energia, assim, que daqui 20 anos todo mundo vai rir disso. O quê? Você teve que lutar com o governo. Mas hoje em dia é tão fácil, sabe? Faz sentido isso, né? Dá para comparar com várias coisas que a gente já viveu. Você pega, que nós vivemos reserva de mercado no passado. Exatamente. Hoje né? você olha para isso e fala, reserva. Outro dia falando, acho que em casa com as minhas filhas, reserva de mercado é um negócio que nem explicar já é difícil. Não, a gente fica parado no tempo nesse verdade, né? Verdade. Então a coisa é aí para frente. Ô, Ana, eu sei que você tem um blog aqui. Deixa eu achar o seu blog aqui, Vida Ativa, né? Vida Deixa eu botar Ativa. aqui para o pessoal ver. Por aqui é um bom lugar para trocar ideias contigo? Aí eu ponho textos curtos e textos que saem assim de sopetão e geralmente sai de uma provocação, porque o que é que acontece, né? Eu vejo alguma coisa, eu ouço alguma coisa, aquilo me provoca, né? Um estado. Por exemplo, eu assisti o documentário Muito Além do Peso. Aí, uma hora o menininho pega e fala assim, eu quero matar quem faz esses produtos. E eu saio do filme querendo matar também quem faz esses produtos. Aí eu vou antagonizar se eu vou matar alguém, né? Então, eu paro, eu assumo a responsabilidade do que eu estou sentindo, estou com raiva, estou indignada, eu ponho para fluir isso para que isso vire força, saia da estagnação, da reação e entre força de ação. E eu não tenho ideia de o que vai acontecer, né? Então, não é que eu fico passiva, não, calma, você tem que ser uma pessoa da paz. Não, tem que ser uma pessoa da guerra, mas vamos guerrear bem. Então, ponho aquilo para fluir em mim. Sabe o que aconteceu? Eu fui na minha despensa e limpei. Claro. Limpei a despensa. Eu tive um olhar, assim, para as coisas. Eu fui ao supermercado com um outro olhar, que isso é ação. Eu desinvesti um monte de coisa, né? Então, se eu vou lutar contra não sei o quê e continuo comendo meu industrializado ali que está me matando, geralmente é isso que vai acontecer, porque é que por enquanto é isso que a gente tem, eu estou lutando para não precisar ter mais isso. Não, você já não precisa mais ter isso, né? Já, né? Já, agora, e você entende? Fantástico. Então, enfim, eu sinto um antagonismo, eu ponho ele para fluir e geralmente surge um pequeno texto, eu coloco nesse blog. Tem um e-mail, Ana Vida Ativa. Deixa eu colocar aqui. anavidativa@gmail.com. Botar na sua legenda aqui, que acho que fica mais fácil. E as pessoas... Ana Vida Ativa, tudo junto? Ana Vida Ativa, tudo junto. 2 As? 2 As. @gmail.com. E aí, geralmente, as pessoas procuram porque... Então, aí é outra coisa interessante, né? Eu vejo quem procura, né? Se está sendo muito interessante os encontros, é que eu estou indo num processo, né? Se começa a ser encontros não interessantes, eu não fico julgando a pessoa, falar, que pessoa desinteressante veio aqui. Claro. Eu dou uma pergunta da mim mesma, que você está produzindo, né? Que está atraindo, está ressoando isso, né? E eu posso dizer que tem pessoas muito interessantes me procurando, e que a gente... Eu criei amigos já muito fortes por causa do nosso encontro aqui. Que legal, que legal. Tem sido... Aliás, deixa eu trazer a Iracema de volta aqui. A Ira, o que vem pela frente, Ira? Eu sei que os filhos das pessoas que já passaram por aqui vão começar a vir aqui também, não é isso? Dando sequência a essa mudança aí de forma de nomear os episódios, na próxima terça, na verdade, a gente vai ter o Biel Baum, não sei como fala, se é Baum ou Baum, que é um menino de 11 anos que, indignado com a matéria do Fantástico, me procurou e falou que queria falar, porque ele é um filho da Sabrina Campos, que já esteve aqui com a gente, e vai falar um pouco sobre a visão dele, sobre o que é ser educado dessa maneira. E eles têm uma vida nômade, ele vem com a Sabrina e os dois vão falar um pouco sobre toda essa experiência e uma continuidade aí do tema numa outra trilha, né, de diálogos. E nós vamos intimar aqui o filho da... O Guto. Pois é, e tem uma outra... Já tem vários aí pensados, não ainda definidos em data, mas a ideia também é trazer o Guto, que é o filho da Ana, para compartilhar um pouco, a gente começar a trazer o outro lado de quem está vivendo longe da escola, a gente poder contrapor. Por exemplo, o Biel falava que
como assim eles trataram os filhos, as crianças como idiotas? E eu acho que a gente poder trazer isso é fortalecer todo esse caminho que está sendo feito aí por pessoas que acreditam e têm um sucesso muito evidente, eu acho que, em cima do que está sendo feito. Eu acho que a gente tem que ficar atento a alguma coisa juntos aqui todos, que é o seguinte, a gente vai chamar isso de força. É muito forte esse movimento de uma criança ficar na potência. Isso é forte. E a gente vai chamar o poder e o sistema de fraco, porque é muito impotente. Então a gente vai chamar de fraco, tá? A gente precisa proteger os fortes e os fracos. Porque os fracos têm um foco, que é derrubar toda a potência para se sentir igual, impotente e superior no seu poder, né? A gente viu historicamente, a gente vê muitas potências sendo destruídas pelos fracos, pelo poder. Faz sentido isso? Faz, total. Então, essa é uma lição que a gente tem, né? Por exemplo, eu acho que a gente está na força, a gente está na potência, e a gente tem que se proteger. Então, acho que a gente tem mesmo que falar, a gente tem mesmo mas a gente não pode atacar, porque se a gente ataca, a gente vira um alvo do fraco, né? Claro. Então, cria um embate, e a ideia não é criar embates, não, eu acho. Não é. Contrário. E uma certa proteção mesmo, né? Eu vi o TEDx do Biel, uma graça esse menino, uma força e tal. Agora, é uma potência, né? E a potência tem que ser protegida do impotente, né? São contradições aparentemente, mas a gente já viu pelo histórico né, do mundo aí, que a gente viu muitas potências, sei lá, indígenas e sei lá do que, sendo destruídas. Então, vamos nos proteger, né? Ana, queria te agradecer imensamente. Mais obrigada. Uma vez você ter estado aqui. Desculpa atrasar o horário, mas... Não, daria pra gente conversar aqui mais um pouco. Mas você não é a última vez que você vai vir aqui. Isso é só o seu segundo episódio. Tá bom?